inovação sempre foi uma marca muito forte na minha vida, porque eu sou uma pessoa muito pouco afeita à rotina e fazer a mesma coisa que todo mundo já está fazendo. Porque eu acho que tem gente até muito mais competente do que eu para fazer, sei lá, um apartamento de 2 dormitórios em Moema, aquelas coisas muito previsíveis, né? Também eu fiz na minha vida, né? Aprendi fazendo assim, mas tem uma hora que eu já sei. Agora, qual é o próximo passo? O que eu preciso fazer para fazer alguma coisa que vai fazer diferença no mercado? O que o cliente quer? Quer dizer, o que eu posso fazer a mais para que o cliente fique surpreso, para que ele fique, né, apaixonado pelo produto, etc. Isso foi um pouco da minha carreira. Sejam bem-vindos ao YPO Cast Líderes Extraordinários, uma plataforma dedicada à sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Conheça as histórias inspiradoras de diversos executivos e empreendedores. Esta iniciativa é uma colaboração do YPO Brasil e da Exame. Assista agora mais um episódio e acesse nosso site. Bem-vindos a todos a mais um episódio do YPO Cast. Eu sou Rossana Sadir e hoje eu tenho o prazer de ter conosco um grande nome da construção civil do país. Ele foi o fundador da Rossi Residencial, uma empresa onde ele esteve até os anos 2000, que foi a maior empresa de habitação do país e foi a primeira empresa a abrir capital, um IPO, na Bolsa de Valores. Em 2003, ele fundou a MaxCap, uma gestora de investimento em imobiliários com investimento e uma carteira de mais de centenas de projetos incorporados. Entre os quais a Maxi House, que tem um conceito que até hoje é tido como inovador. E, mais recentemente, desde 2021, ele anunciou o seu mais novo e ousado projeto, que é o Kempinski Laje de Pedra. Um hotel e residência de altíssimo luxo no sul do país, em Canela. Então, com toda essa inovação, esse conceito de quebra no mercado tão tradicional como o imobiliário, seja bem-vindo conosco, José Paim. Muito obrigado, Rossana. Muito obrigado a todos os colegas do IPO que me possibilitaram estar aqui com você. É uma honra muito grande. Eu sou fã assíduo, escuto e assisto aí sempre que posso no carro todos os episódios, que é uma grande iniciativa sua, do Ventura, enfim, toda a equipe que tem feito isso. E é uma grande honra estar aqui com você, dividindo um pouquinho da minha história, quem sabe de alguns aprendizados aí que os meus cabelos brancos carregam. Olha, você tem certeza que ninguém tem mais prazer nesse projeto do que nós, né? Desde o Duane, quando fundou, até nós que continuamos levando essa tocha. A multiplicação do aprendizado começa conosco mesmo, né? Então, é um prazer enorme poder estar dividindo essa história que é fascinante, gente. Eu já conheço o Paim há alguns anos. Hoje a gente, nos bastidores, começou a se preparar para a entrevista e ele tem a capacidade contínua de assombrar a quem o cerca. Então, aqui vocês se preparem que vai ser uma conversa de assombros. Espero que positivos. E se não, também aí residem os aprendizados, né? Quem sabe? Bom, vamos falar um pouco da sua história, né, Paim? De o que te fez a pessoa que você é, como é que você se formou como ser humano, como profissional, os valores familiares, o que te trouxe até um ponto onde você começou sua carreira profissional e até onde você está hoje? Muito bom. Eu sou filho de duas famílias distintas. Minha mãe é de uma família de Pernambuco, né? Meu avô veio de Pernambuco para São Paulo. Eram usineiros de açúcar e tinham até um patrimônio bastante importante. E meu avô foi o engenheiro que abriu a estrada de ferro Sorocabana e comprou, tinha muitas fazendas porque ele desbravou essa região. E meu pai era de família do Rio Grande do Sul, de Vacaria, gaúcha, com aquela cultura muito... Tradição, né? Tradição, de uma certa maneira machista, mas de muita honra, muito respeito, muita generosidade também, né? E eu até, agora vivendo no Sul, a gente percebe que o Rio Grande do Sul tem uma coisa que tinha uma certa aristocracia rural, sabe? As famílias de Vacaria, a minha família do meu pai eram 15 irmãos, né?
todos tinham um nível de educação, assim, embora criados na fazenda, tendo que andar 8 quilômetros a cavalo para ir para a escola, etc. Todos tinham um nível de educação, de gentileza, de tudo que hoje não se encontra muito aqui, pelo menos no estado de São Paulo, o interior é mais simples, mais pobre. Mas lá foi dessa formação que eu vim, né? E meu pai sempre foi uma pessoa, um líder, assim, uma pessoa com muita energia, tinha assim tinha uma luz muito grande, todo mundo, onde meu pai chegava, ele liderava qualquer discussão, falava muito bem, era uma pessoa muito articulada. E quando eu fui me preparando para a faculdade, me formei em engenharia, na época minha família ainda tinha algumas fazendas, depois meu pai quebrou, depois que eu me formei. Mas ele tinha uma série de fazendas, tinha outras atividades econômicas, escola, agência, etc. Eu percebia que eu não ia conseguir trabalhar com meu pai, porque ele tinha uma personalidade muito forte, sabe? Ele mandava em tudo, tinha que ser do jeito dele, aquele negócio todo. E eu achava que eu nunca ia chegar no nível dele, né? De inteligência, de articulação, de simpatia, de tudo isso. E eu resolvi começar minha carreira solo, né? Na engenharia, trabalhei numa empresa, na época era importante, pequena, mas mais significativa no mercado, e sempre tive aquele dilema: será que se eu trabalhar com meu pai eu vou conseguir, né, salvar as fazendas, porque ele estava já em situação financeira, etc. Mas tinham problemas familiares, e eu resolvi sair e fazer minha carreira solo, né? E essa é uma dúvida que eu carrego até hoje, mas não me arrependo. Quer dizer, construí toda a minha carreira praticamente sozinho. Meu pai acabou, não perdeu toda, mas perdeu boa parte do que ele tinha, porque tinha um problema familiar com um cunhado de gestão, etc. Então, aquilo acabou não dando muito certo. Mas toda a educação que eu recebi da minha mãe e do meu pai foi muito importante para as decisões que eu vim tomar na minha vida, né? Apesar de não ter trabalhado com meu pai, ele sempre foi meu ídolo, quer dizer, ele sempre fazia as coisas de uma maneira muito correta, com muita ética, com muito trabalho e tudo, e isso eu levo para a minha vida, né? E mais nesse ramo, né, de mercado imobiliário, que você estava me comentando que no começo era bastante pouco estruturado, né? Eu acho que você se refere a falar que o mercado imobiliário no começo até a década de 90 era muito informal. Né? Exatamente. Porque a economia do Brasil era informal e as pessoas recebiam parte, principalmente profissionais liberais, médicos, dentistas, advogados e tudo mais, recebiam parte dos proventos de maneira sem a nota fiscal, caixa 2, etc. Empresas também, lojas também, né? Comércio também era feito assim. Então, o mercado imobiliário era onde as pessoas compravam os imóveis por um valor inferior ao da aquisição, né? Colocavam um valor de escritura menor. Muito, né? Menor, porque não tinha origem para comprar imóvel. Então, o mercado imobiliário sofria com isso até a década de 90, é verdade. E você também trouxe muito desses princípios éticos, etc., dentro do próprio da forma de trabalho. Exatamente, porque nesta época era engenheiro, pouca experiência, né? E as vendas eram muito complicadas, porque tinha que ser você pessoalmente, porque como envolvia quantias que eram pagas em dinheiro, né? Precisava estar o dono da empresa lá, porque senão havia corrupção interna dentro da empresa de pessoas que recebiam parte daquele dinheiro que não estava sendo contabilizado. Então era um mercado difícil, que rapidamente, no tempo da roça, nós paramos com esse mercado, não queríamos mais, porque não era possível crescer num mercado em que o dono tinha que participar de cada negociação, de cada coisa, para acertar quanto que era por dentro, quanto era por fora. Mas isso era normal no Brasil. O Brasil funcionava assim, né? E aí você foi trabalhar na roça, então você então com esse desejo de ter uma carreira solo. A minha entrada com a roça foi assim uma coisa bacana, muito importante, porque eu era recém-formado, trabalhando numa pequena empresa, né, que
mas era uma pequena empresa importante na época, NTR, era do Nicolau Scarpa, do Terre de la Estufa, que foi o maior decorador do Brasil. O Terre era uma figura, ele era marquês, tinha um título de marquês, era italiano, né? Morava em Castelo, na Itália, e era decorador no Brasil. Então nós construímos casas espetaculares, prédios também. Eu estava lá como um engenheiro pequeno, recém-formado ali, e de repente entra lá falar comigo o João Rossi Cupoloni. E o João Rossi era um ícone do setor da construção, tinha uma grande empreiteira que ele tinha vendido na Bolsa, era a segunda empreiteira do país, tinha 20 e tantas empresas de aço, era dono da Engemix, dono da Engevix, dono de empreiteiras, muito grande. Eu apareci o João lá comigo, lá, eu era um engenheirinho lá, de 5ª categoria, e apareceu sem anunciar, e entrou na minha sala lá, eu trabalhava com um monte de dinheiro na sala, o João Rossi Cupoloni. Nossa, como recebesse o Steve Jobs, ou como se eu recebesse agora o Elon Musk na minha sala, de repente querendo falar comigo, né? E o João queria, não, o seu pai tem uma fazenda, eu quero comprar a fazenda do seu pai, quero ir lá visitar, como é que eu faço e tal. E aí eu conversei com ele, fomos lá visitar a fazenda do meu pai no Mato Grosso, e no caminho ele me falou, olha, eu já tive uma incorporadora há tempo atrás, fiz aí uns 30, 40 prédios, tal, fiz muita coisa com o Eli Horn e tal. E o Eli fazia permuta com a Rossi construía e fazia permuta. Mas não deu certo porque não ganhamos dinheiro e tal. Eu fui contando um pouquinho da minha história, né, que eu já tinha muita coisa de inovação, eu já tentava fazer lá com a minha pouca experiência. E ele gostou e falou, você não quer ser meu sócio? Nós vamos fazer uma empresa, quem sabe eu experimento fazer de novo, quem sabe eu dar certo agora e tal. E nós começamos a Rossi assim, eu pus lá um pouquinho de dinheiro que eu tinha, emprestei do meu pai. Fiquei um sócio pequeno lá, com participação pequena. E fiz a empresa. Comecei do zero, sendo CEO no dia 1 de uma empresa muito pequenininha, né? E aí foi na década de 80, anos. Mas quando eu saí em 2000, era a maior empresa de habitação do país. Então, foi uma estratégia, foi uma história muito bacana, assim, que eu me senti muito gratificado pela minha relação com a família, né, com o João e com o Edmundo. Mas fizemos juntos uma história muito bonita no mercado imobiliário. Ouvindo e lendo um pouco sobre essa história, uma das coisas que mais me chamou a atenção foram as inovações, né? Os conceitos que você trouxe para o mercado imobiliário, que eu acho que são super diferentes. Então eu queria que você contasse um pouco dessas inovações, das tendências que você tem visto no mercado e também, por que não, das suas decepções, né, dentro do mercado imobiliário. Olha, a inovação sempre foi uma marca muito forte na minha vida, porque eu sou uma pessoa muito pouco afeita à rotina e fazer a mesma coisa que todo mundo já está fazendo. Porque eu acho que tem gente até muito mais competente do que eu para fazer, sei lá, o apartamento de 2 dormitórios em Moema, aquelas coisas muito previsíveis, né? Também eu fiz na minha vida, né? Aprendi fazendo assim, mas tem uma hora que eu já sei. Agora, qual é o próximo passo? O que eu preciso fazer para fazer alguma coisa que vai fazer diferença no mercado? O que o cliente quer? Quer dizer, o que eu posso fazer a mais para que o cliente fique surpreso, para que ele fique, né, apaixonado pelo produto, etc. Isso foi um pouco da minha carreira. Ajudou o fato de eu ter feito o SEAG, pós-graduação na Getúlio Vargas, e me especializado em marketing, né, que era uma matéria que não existia na construção civil. Então, quando eu percebi as possibilidades que o marketing me dava e o mercado que eu achava que estava desatendido, isso proporcionou coisas muito interessantes. O Plano C não foi a primeira delas, mas eu já tinha inovado na Rossi. Nós começamos na década de 80, talvez lançamos um apartamento de um dormitório que chamava-se Big Apple. Foi o primeiro anúncio a cores na Folha de São Paulo, primeiro anúncio a cores no Brasil, né? Nós brigamos muito para ter esse anúncio a cores na Folha, porque ela não queria. Ela tinha lá o colorido para algumas festividades, que ela punha a bandeirinha do Brasil colorida, algumas coisinhas pequenas, ela usava, e no caderno ilustrado, mas no anúncio não podia, não, anúncio a cores de jeito nenhum, vai prostituir o jornal e tal. Aí comecei lá o Frias a fazer um anúncio para nós,
E era um prédio bacana, porque era um prédio de um dormitório, e naquele tempo um dormitório era coisa de pobre. 2 dormitórios, classe média, 3 dormitórios, que começava a ser média alta e classe rica, né? Nós fizemos um dormitório muito bacana, que era para classe alta, que já estava se divorciando, tinha a João Cachoeira era uma rua da moda, era para aquele público ali, e lançamos um dormitório lá e vendemos no fim de semana, foi um sucesso, com um anúncio a cores, chamava Big Apple, era todo um produto jovem, no mercado muito envelhecido, né? Então aquele garoto de 20 e poucos anos já estava fazendo sucesso no mercado imobiliário, e engraçado que o mercado então tradicional respondeu com anúncios agressivos. Vários concorrentes publicaram anúncios contra o nosso produto, assim, eu nunca tinha visto isso. Então não era agressivo se promovendo, senão atacando. Atacando aquele produto, que aquele produto era ruim, mas nós já tínhamos vendido. Naquele tempo não se vendia produtos assim, demorava 2 anos, 3 anos, nós vendemos tudo no fim de semana, e vieram os anúncios agressivos, e a partir daí lançamos mais 2 ou 3 produtos, muito sucesso, a partir desse anúncio a Folha criou Classe Folha colorido, etc. E até então a Folha nem tinha anúncio imobiliário, era só o Estado de São Paulo que tinha. A Folha não existia como caderno imobiliário, né? Foi esse anúncio que permitiu que a Folha montasse o caderno Classe Folha, porque foi um exemplo de venda muito rápida no mercado que estava muito parado. Mas e depois disso, enfim, passou o mercado, foi o Plano 100, quando o mercado já não tinha financiamento imobiliário, era muito caro e muito difícil de se obter, né? E nós desenvolvemos um produto que tinha a ver com uma experiência que eu tinha tido no setor calçadista. Eu assumi, por acaso, por um acidente, a presidência de uma empresa de calçado para exportação do grupo, durante 3 anos. E lá eu aprendi engenharia de processo. Eu trouxe aquele aprendizado para o setor de construção civil, desenvolvendo um produto para ser produzido em série, né, com muitos prédios iguais, apartamentos iguais, mas usando engenharia de valores, etc. A gente conseguiu fazer um produto que tinha cara, que era naquele tempo o produto popular era o BNH, né, que era muito feio, muito ruim. Nós fizemos um produto com cara assim de prédio de Oscar Freire, tinha uma arquitetura italiana, tinham acabamentos muito bacanas, tiramos um monte de coisas que não eram importantes, tipo banheiro de empregada, né? E ficou um produto lindo, muito barato e muito sexy. E o Plano 100 passou a se vender, não só aqui muito rapidamente, os prédios eram vendidos também no fim de semana em São Paulo, espalhamos pelo Brasil inteiro. Nós tínhamos na novela Senhora do Destino, o Tony Ramos morava no Plano 100 e virou mania nacional. Toda dona de casa queria morar no Plano 100 porque era lindo, bonito, barato, fácil de pagar, e foi um grande sucesso do Brasil, e isso posicionou a Rossi como a primeira empresa de habitação no país. Então vocês inovaram aí, seja na concepção do modelo do produto, né, que com itens que agregavam maior valor percebido ao produto, como na forma de comunicação e comercialização via merchandising. Exatamente. Ótimo. Tinha na minha cabeça, quer dizer, como já administrador de empresa e alguém que já entendia e estudava marketing profundamente, me incomodava o fato de que eu terminava de lançar aquele produto que chamava Palazzo dell'Aquila, né? Depois vendeu, aí eu lançava um outro que chamava Lago de Como. Todo aquele anúncio, 5 milhões de dólares que eu tinha gastado naquele produto, morreu. Eu vou ter que fazer de novo uma campanha para vender um produto novo, e daqui a 100 milhões de dólares de propaganda eu não tenho nada, porque tudo que eu fiz foi para vender 10, 15 produtos diferentes, né? Que não constrói marca. Então eu queria ter a marca que foi o Plano 100, né? Que daqui a 100 milhões de dólares eu quero ter um produto que vale 100 milhões de dólares. Nós construímos isso, né? Isso possibilitou o crescimento extraordinário da Rossi e a abertura de capital. Perfeito. Então a gente está falando do anúncio a cores, a gente está falando do Plano 100. Que outras inovações assim você chegou a fazer ao longo dessa trajetória no mercado imobiliário? Olha, todo o caminho nosso tem sido, de uma certa maneira, inovação, né? Eu lembro que eu li um livro, eu fiz algumas que eu errei. Fiz produtos. Isso é bom, esses são bons aprendizados. Fiz um produto em Moema, lá,
que era um produto que tinha cara do que iria ser feito 10 anos depois, mas era muito moderno para a época, foi na década de 90 talvez, antes do Plano 100, e não vendeu nada. Em Moema, um produto que hoje é assim, coqueluche, né, que seria, e não vendeu nada. E aí eu sempre gostei muito de ler, né? Eu era fã do Peter Drucker. E tem um livro dele que chama Inovação, Entrepreneurship, alguma coisa, não lembro o nome direito. É sobre inovação e empreendedorismo. Ele diz que o inovador é um cara conservador, ao contrário do que o senso comum acha, porque o inovador é aquele cara que faz todas as safe net, todas as redes de segurança antes de lançar um produto. Ele não toma os caminhos inconsequentemente. Se der errado, ele consegue segurar e mudar. Eu aprendi muito com aquele livro, né? E quando eu lancei o Plano 100, eu estava craque já, eu não posso errar. Então nós fizemos tudo direitinho ali. Por exemplo, no Plano 100 nós tínhamos uma fiança bancária dado por um banco, que naquela época era o Banco Nacional, que se o apartamento não fosse entregue no prazo, o banco pagava ao cliente todo o dinheiro de volta corrigido pela poupança. Nossa. Por que eu fiz isso? Porque eu testei toda a inovação e no teste o cliente achava... A receptividade era enorme. Não. O cliente achava, isso aqui está muito bom para ser verdade. Esses caras não vão entregar. Ele não vai entregar, está muito barato e é muito bacana o produto, é lindo. Eu não vou comprar nada parecido com isso por esse preço. Esses caras não vão me entregar. Né? Eu não confio. Prefiro comprar da Caixa Econômica, que era o produto financiado, do que comprar deles, porque esses caras não vão me entregar. Então eu tive que fazer fiança bancária, né? E também foi um produto inovador, porque quando eu cheguei no Banco Nacional, eles tinham todo o departamento de imobiliário, de financiamento, e eles não conseguiam financiar, porque o juro era alto, a correção monetária era maior que o salário, não fechava a conta, então eles ficavam com o departamento lá, eles não tinham funding para financiar. Eu falei, eu dou o funding, porque é autofinanciamento, eu só quero o risco. Você já tem, então eu pago menos do que se eu estivesse emprestando dinheiro, porque se eu não emprestar dinheiro, mas você dá garantia. E eles toparam a ideia, usavam todo o departamento, faturavam sem ter que dar dinheiro, né? Então foi um produto ganha-ganha. E com isso eu tive a credibilidade que eu precisava e foi um sucesso absurdo, né? Então, cada vez que a gente lançava, fim de semana vendia 8 prédios, 6 prédios, 4 prédios, numa época que não se vendia. Por quê? Porque o produto a inovação ela foi feita com todo o cuidado, aprendi com o Peter Drucker. E engraçado que, passado 2 anos, depois do sucesso absurdo do Plano 100, que eu cheguei a vender nos meses de lançamento, nós tínhamos 40% do mercado de São Paulo. Gente, é um absurdo. Eu vi esses dias uma entrevista, eu tinha esquecido disso. Eu vi uma entrevista que o João Dória me mandou, de um programa que eu tinha feito há 30 anos atrás, né? Década 94, 95, eu falando disso, eu tinha me esquecido. Então, tinha uma participação. Imagina, 40%. Hoje a maior empresa deve ter 3, 4, 5% do mercado de São Paulo, se tiver. Né? Nós chegamos a ter 40%. Né? Ou quando lançava, porque eu vendia tudo naquela semana. Mas, com aquele sucesso, eu fui numa viagem aí que eu fiz com um grupo, nós fomos visitar o Peter Drucker lá em Claremont, na Califórnia, onde ele morava com a esposa. Né? E passamos um fim de semana com ele e a esposa. Nossa, que privilégio. Lá, trocando ideias, etc. Eu contei para ele lá, tinha um grupo de 20 empresários, 15, 20, não sei. Eu contei para ele, olha, tudo isso aqui eu apliquei, olha, que deu certo. Eu fiz isso no Brasil, deu um sucesso grande lá, tal, apliquei tudo, tal. Ele deu risada, até brincou comigo, você é louco de usar minhas ideias são teóricas e tal. Mentira, eles são um cara super prático, falou brincando isso, mas é interessante que esse aprendizado do Drucker, que inovador é um cara conservador, né? Ao contrário do que eu imaginava, então me pautou, ou seja, a inovação tem que ser feita com todos os cuidados. Se der errado, você não pode quebrar com ela, sabe? Você vai dar errado, de vez em quando dá. Né? Então eu errei também, algumas vezes, né? Mas a inovação permite outros caminhos, outras expansões, por exemplo, a abertura de capital da Rossi, porque ela é uma empresa que já tinha crescido muito, tinha volume, tinha escala, tinha rentabilidade muito alta. Isso fez com que eu conseguisse fazer o IPO de um setor que era considerado informal, que não tinha futuro na Bolsa, né? Todos os bancos do Brasil falaram, não dá para fazer IPO. Não tinha credibilidade. Porque esse segmento não vai ter investidor.
Quando nós fizemos com a NG Bearings, o IPO, nós vendemos 90% fora do Brasil. Porque os brasileiros tinham um preconceito com o segmento, né? Excelente. Bom, você estava falando de inovação, né, e do conservadorismo. Isso me levou muito a algumas conversas que eu tive esse ano com alguns clientes, inclusive do setor imobiliário, né, que a gente estava comentando sobre o processo de planejamento estratégico, o processo de estratégia, o processo de inovação dentro das empresas. E um desses clientes, até fiz um post recentemente no LinkedIn sobre isso, ele falou assim: Rossana, o cenário está muito incerto. Não é hora de trabalhar estratégia. Eu fiquei olhando e aquilo me deu meio que um balde de água fria. Aí eu falei assim, calma. Na verdade, estratégia não é a assertividade da escolha de um caminho. Ela o que traz é você poder abrir vários caminhos e analisar vários cenários e poder fazer escolhas e tomar as escolhas dentro desses cenários, né? E aí ele me dizia, não, a gente decidiu que a gente não vai fazer nada no primeiro semestre, vamos esperar para ver se o juro vai ficar em 15 ou vai para 20, se o dólar vai ficar em 5,5, 6 ou 7, não dá para tomar decisões agora. Né? E você falando da inovação versus conservadorismo, e eu falando da estratégia versus incerteza, né? Justamente quanto mais incerto o mundo, mais oportunidade você tem. Mais estratégico você tem que ser em poder identificar quais são as oportunidades de inovação e o que fazer em cada um dos cenários positivos, negativos, de escolhas que puderem ocorrer, né? Então, olhando dentro do mercado que você vem navegando há 40 anos, né, que trabalha com investimentos de longo prazo, capital intensivo, né, num momento de grandes incertezas, grandes polarizações, grandes movimentações políticas e econômicas, né? Como é que você consegue navegar esses desafios? Como trazer inovação, né, e sair dessa paralisia mental que eu tenho visto em muitos empresariados? Olha, eu acho que é o seguinte, inovação ela acontece quando tem um cisma, quando você tem um rompimento, uma descontinuidade do mercado, né? Porque aí alguém precisa ligar os pontos. Aconteceu tal coisa, né? O Trump entrou lá, a exportação do Brasil vai cair. O juro está subindo, o mercado imobiliário vai ter problema. O que vai acontecer? Como é que esses pontos vão se ligar? Tá? Você precisa um pouco de uma visão sistêmica. O que tem no empresário, às vezes é alguém muito racional. Ele fecha um cenário. Né? E muito se abre, ele enxerga o que está dentro da mesa, o que está no negócio dele, os concorrentes estão fazendo. Não é isso. Nós precisamos olhar para o mundo, né? Eu acho que para o mundo, para as pessoas, como é que as pessoas estão reagindo perante a esta nova realidade, né? E como é que eu posso ligar os pontos para pegar uma oportunidade desse novo comportamento? As pessoas vão agir diferente, né? Acho que o mundo está mudando, né? Acho que o mundo tem um movimento, teve um movimento para o lado esquerdo, que talvez redundou em coisas woke, ele vai polarizando, né? Enfim, talvez um pouco too much, né? Do lado de imigração, de uma série de coisas que aconteceram, agora está migrando para o lado um pouco mais da ideia do conservadorismo, do maior cuidado, maior responsabilidade, meritocracia, uma série de coisas, menos proteção a minoritários e coisas assim. Então, esse mundo vai ter oportunidades diferentes, as pessoas são diferentes, né? Veja bem, quando eu fiz o Plano 100, o que eu percebi, qual era a mudança que estava tendo, né? Nós vivíamos num país que tinha, na geração anterior, a minha, teve uma migração rural muito grande para as cidades, né? E a primeira geração urbana, ela procura atender os seus necessidades básicas. Ela vai comprar o sapato que dura, que é a Vulcabras, a calça Westop, que também é a camisa Volta ao Mundo, o Chevette, o Volkswagen, que dura muito, a casa popular. Ela precisa atender necessidades básicas. A segunda geração urbana, que é a geração do Plano 100, que eu estava vivendo na época, ela passa a ter necessidades estéticas. Ela vai no shopping center, ela assiste, ela compra
revista Veja, assiste a novela da Globo. Ela não quer qualquer coisa, ela quer a calça aspiracional, ela quer se arrumar bacana, quer ter uma camiseta que tá usando, quer ter um carro um pouquinho mais bacana. E nós percebemos que isso estava mudando, né? Essa mudança estava muito clara na época com a entrada da Fiat, que lançou o Uno, um mercado que fazia 50 anos que era Volkswagen, Ford, General Motors. Ela tomou o mercado porque ela lançou um produto que era bacana, não era atestado de pobreza, não era para satisfazer necessidades, né? Então, quando nós lançamos o Plano 100, atingimos em cheio esse mercado, que era a segunda geração, que precisava do senso estético. Quando eu lancei o Max House, 10 anos depois, com o mesmo processo de um produto que pudesse ser replicado e tudo mais, o mundo tinha mudado. Se antes, na década nos anos 1900, né, na década anterior, século passado, as pessoas precisavam comprar as marcas para ter a sua própria identidade. Então, se eu era pobre, eu comprava Chevette, depois um Chevrolet, depois quem sabe, fosse nos Estados Unidos, um Pontiac, depois um Cadillac ou Mercedes. Enfim, eu precisava comprar o Rolex, precisava comprar o Giorgio Armani para dizer quem eu sou. Os seus símbolos de poder. E as marcas estavam presentes na vida, nas roupas e tudo, porque mostrava que eu tinha conquistado minha posição social. A grande mudança desse século isso deixou de acontecer. Deixaram de ter os grupos identificados com as marcas, etc. E as pessoas, é a autoexpressão. Né? As pessoas querem expressar o seu próprio conteúdo. A internet é isso, o Instagram é isso, o Mini Cooper é isso, o jeans todo rasgado e as camisas feitas de qualquer jeito, cada um com o seu jeito fala isso, o piercing, a tatuagem fala isso. As pessoas precisam expressar o seu próprio conteúdo, não querem mais copiar ninguém, não querem ser metrosexual ou tropicália, ou dark, ou grunge. Elas querem sua identidade. Eu quero essa identidade, né? Então, o Max House é isso, quer dizer, o Max House foi feito para esse grupo, um apartamento em branco, que ele possa ser personalizado do jeito que ele quiser. Se ele quiser botar prancha de surf no teto, banheira gigante no quarto, uma mesa de snooker na sala, e aumentar a sala, ele pode fazer o que ele quiser. Então foi feito para esse novo público, né? E foi um sucesso muito grande. Você me contou que é um apartamento customizável, totalmente modular. Customizável. Ele faz de um dormitório, de dois, de três, pode emendar dois apartamentos. As paredes são flexíveis. Totalmente flexível. Então, ele é muito bacana com tecnologia, com tudo isso. Então, essa modernidade do cara se ver lá num apartamento que pode ter a cara dele, sabe? Porque apartamento foi feito para aquele público de massa. Ele foi inventado há 200 anos atrás, 300 famílias são iguais, o sujeito vai trabalhar, a mulher vai ser professora ou funcionária, vai ter 2 filhos, todos moram iguais. Não é mais assim, né? Então o Max House foi feito para essa... Então eu acho que essa observação de ligar os pontos nas mudanças que estão acontecendo é que proporcionam a inovação. Então é muita proximidade com o seu público, com todo, na verdade. E a mudança que proporciona isso. Então, a gente ama a mudança. Quando o mundo muda, eu adoro, porque como é que eu vou ligar os pontos agora, né? Esse é um trabalho num cenário de certeza, nada muda. O mais eficiente é o mais competente. Teoria, cultura antiga, cultura Ambev, hoje ela está mudando também. De ser mais eficiente é o que vai levar ao sucesso, né? Hoje não. Hoje a pessoa precisa ter eficácia, precisa fazer aquilo que está certo, não fazer melhor aquilo que ela sempre faz. Né? Você sabe que ontem eu dei uma aula de estratégia no IBGC. E aí eu começava falando das 4 revoluções. E justamente a gente cobre isso, né? A segunda revolução, que é a revolução industrial, ela trabalha muito a produtividade e a automação realmente da máquina, né? Então é o produtivo. Na revolução tecnológica, você trabalha muito processos, tecnologia como forma de ruptura e inovação. E agora, com a convergência tecnológica, é a era da criação. Então, as mudanças, elas provocam também essa mudança de competências. Eu vou te provocar agora líderes. Uma mudança que você não sabe, que eu não te falei ainda. Opa, né? Vamos lá. Que é do Kempinski Laje de Pedra. Essa está ainda em gestação. Já tem uma mudança no seu embrião. Nós estamos vendendo, mas a mudança é tão grande que ainda o nome ainda está em formulação, né?
O que isso é bacana? Veja bem, o imóvel, o próprio nome diz, né? Imóvel é alguma coisa imóvel, que está parado no lugar, vai ficar lá o resto da vida, tá certo? Você compra um imóvel, ele vai estar lá, você vai morrer, vai falecer, vai ficar para teus filhos, teus netos, teus bisnetos, mas o imóvel está sempre lá, seja o terreno, a fazenda, o escritório, a tua casa, né? Nós saímos desse imóvel, o Laje de Pedra. Não é bacana isso? Você tem imóvel... Que você tem flexibilidade de uso nesse sentido. Não flexibilidade de uso, não. Que ele se movimenta. Eu vou te explicar por quê, né? Quando a gente fez aquele projeto, que é um projeto de altíssimo luxo, bacanérrimo, num hotel icônico do sul do Brasil, os apartamentos que fazem parte do Hotel Laje de Pedra, eles têm algumas características. Uma delas é da expansibilidade. Como é que funciona isso? Você não precisa ter um apartamento de 200 metros, por exemplo. Você pode ter um apartamento de 100, e se você precisar de 200 metros, você entra no sistema... E você troca? Você troca uma semana de uso do teu apartamento de 100 metros, que você não vai estar lá, você não vai estar lá em abril. Então eu pego uma semana de abril, troco, e eu utilizo 2 apartamentos na semana que eu vou utilizar. Então eu posso convidar meus amigos, meu sogro, né? Então, se eu precisar de 3, eu utilizo 3. Se eu precisar de 4, eu utilizo 4. Então o teu apartamento, ele tem expansibilidade. Quando você quiser, estala o dedo, entra no sistema, ele fica também o que você quiser. Então você não precisa carregar durante toda a sua vida um apartamento grande, porque de vez em quando os teus netos vão te visitar, né? Você pode ter um apartamento pequeno, e esse apartamento é expansível de uma maneira muito fácil, rápida, imediata. Você troca. Se as semanas forem iguais, não há diferença. Se for alta estação, baixa estação. Alta estação por baixa, você recebe a diferença. Se você for ao contrário, você paga a diferença. Perfeito. O sistema é transparente, você faz. Então, com isso você tem uma expansibilidade, que já é uma movimentação do teu imóvel que antes não se movia. E o segundo é o seguinte: nós pertencemos a uma associação mundial de casas de milionários, casas que custam média 2,5 milhões de dólares, 15 milhões de reais, né? De alto luxo no mundo inteiro, que hoje tem, começou com 42 casas há 12 anos atrás, hoje tem 17 mil casas. Onde você quiser, Paris, Londres, Nova York, Courchevel, Veio, Aspen, Toscana, Borgonha, onde você quiser, casas lindíssimas, né? E quando você compra uma propriedade, nós somos associados a isso. Se você quiser ir para Borgonha, você deposita uma semana sua, deposita no sistema, né? Não precisa trocar. Você deposita, se ela for de média e alta estação, no nosso caso são 9 meses, você deposita uma semana e você vai para a casa da Borgonha, que você escolhe a casa da Borgonha, ou em Aspen, ou onde você quiser, e vai para aquele local. Ou você seja, tem um sistema de crédito. Você troca a tua casa. Então, você não precisa ter uma casa em Miami mais, ou em Portugal, ou em Paris. Você tem todas as casas, aonde você quiser, utilizando a sua casa como moeda de troca. Você não precisa pagar o condomínio naquela casa de Paris que custa uma fortuna. Você não precisa investir 2,5 milhões de dólares, que é o preço médio dessas propriedades, né? Você vai investir muito menos que isso no caso do Laje de Pedra, e você tem acesso a isso. Então, o teu investimento, ele é móvel. Ele vai para Miami, ele vai para Aspen, ele vai para Borgonha, vai para Tailândia, vai para Grécia, vai para onde você quiser. Eu usei agora em Londres, fui para Londres, fiquei no Chelsea, no apartamento 2 dormitório lindíssimo, uma semana, dando uma semana minha aqui, que eu vou dar ainda daqui a 2 anos, né? Então usei, é maravilhoso. Então, ou seja, você imaginou você ter a tua casa poder viajar com você para onde você quiser, sem ter que investir e ter casas pelo mundo, que muitos amigos nossos têm, né? Ou seja, você possibilita acesso a um mundo que é muito caro, né? Isso é uma inovação, porque o teu aparelho deixou de ser fixo, o teu imóvel deixou de ser imóvel, ele passa a ser móvel. Você vai para onde ele quer e ele expande como você quiser. Isso é maravilhoso. E por isso que a gente vende tanto. E o Laje de Pedra, além de ser um hotel e um residencial maravilhoso, assim, icônico, num lugar fabuloso,
em Canela, você também inovou de outra forma, né? Que eu acho interessante porque é muito em linha com o que você fez na Max Hall e no Plano 100. Você transforma objetos aspiracionais de moradia em algo com acessibilidade, que dá acesso. Então, o Plano 100, você converteu produtos como tirar azulejo, pintar, mas colocar metais de acabamentos italianos, né, que dá um maior valor agregado e beleza ao local, a um preço acessível. O Maxi House também, você deu a possibilidade de customização, personalização e modularização de um ambiente, também a um preço que é muito mais menor do que o valor agregado que o produto tem. Lógico. E agora no Hotel Kempinski, você dá e com Residencial Kempinski, você dá toda essa acessibilidade de flexibilidade de moradia, digamos assim, também com um plano diferenciado de acesso, que são as frações. Esse produto talvez seja a maior inovação que eu fiz, porque ele deixou de ser imóvel. Ele é qualquer coisa. E ainda você fracionou esse imóvel. E ainda o sujeito não precisa comprar, que eu acho que é outra maravilha. Isso é maravilhoso. Que é a economia também. Compartilhada, né? Que é o seguinte, você não precisa comprar o apartamento inteiro, que custa caro. Nós vendemos lá, a imprensa fala, talvez o preço mais caro do Brasil. Metro quadrado mais caro do Brasil. Talvez mais de 100 mil reais o metro quadrado. Você não precisa comprar um apartamento de 54 metros por 5 milhões, né? Você pode comprar por 1.200.000 um quarto desse apartamento, que você vai usar igual os 3 meses, você nunca vai usar mais do que 3 meses, talvez vai usar um mês, ou 15 dias, ou qualquer coisa assim. O outro você vai usar algumas semanas para viajar pelo mundo inteiro, e o resto você usa para ter renda, que a renda é maravilhosa, é um aluguel do Kempinski, é caro, né? A renda é espetacular. Então, é uma combinação que, quando o sujeito compara com imóvel tradicional, o cara fala, é caro, 100 mil reais o metro quadrado. Quando ele conhece, ele fala, é de graça. Porque por 1 milhão eu estou entrando num clube que eu preciso ter 15 milhões para entrar, que é o clube da Third Home, né? Que é o clube dessa associação. Eu preciso ter 15 milhões para entrar, custa uma fortuna por ano, eu só vou usar. Então, ou seja, é espetacular, é muito barato. Ou seja, as pessoas falam, nossa, só por isso aqui, o título do clube, para entrar nesse clube, vale 1 milhão. O apartamento é de graça. Você entendeu? Por isso que eu falo, quando você pensa em toda a questão estratégica, né? Você tem muitos que se diferenciam por preço, né? Então você quer ter o melhor preço do mercado, outros o maior valor do mercado, e a melhor forma de diferenciação é a combinação de ambos. Então, nos produtos que você desenvolveu, tem que ter mais valor agregado. A gente tem valor agregado. Isso eu entregar muito mais do que o cara está comprando. Muito mais. A gente está conhecendo a vida do Paim e tendo aula de estratégia simultânea, hein? Olha só que privilégio. Mas esses são os... esse é o desafio. Como eu disse para você, quer dizer, quando você começou aqui, o que motiva não é... O que nós podemos fazer? O que as pessoas que têm casa de lazer precisam, né? Essa coisa da economia compartilhada é interessante, porque nós temos no IPO vários amigos que alugam a casa na Baronesa juntos, 2, 3 ou 4, para usar a casa lá, porque é muito caro o aluguel de uma casa na Baronesa, para você alugar o ano inteiro. Ou no Boa Vista, onde for. Ou no Boa Vista, Boa Vista até mais, para alugar o ano inteiro, e você usa um fim de semana por mês, ou 2, né? Então eles alugam em 3, 4 famílias, e é bacana isso, porque já é uma economia compartilhada mais inteligente. E o que nós fazemos é isso, quer dizer, na verdade você tem 100% da experiência, a menos que você vá morar lá, né? Muita gente compra, metade das vendas nossas são de montarias inteiras, né? Muitas famílias importantes querem ter o apartamento inteiro. Não quero alugar, deixei para mim e tal. Então, tá tudo certo. Tá ótimo. Bom, e falando um pouco, então, voltando à sua carreira, né? Quais foram os seus maiores aprendizados, erros? Acertos a gente falou bastante aqui, né? Mas aprendizados, às vezes até por erros. Você comentou um pouco de erros antes. Eu acho que eu tive vários erros aqui na minha vida. Sempre tem, né? Porque quem se dispõe a inovar
vai errar, como eu falei. E muitas vezes a gente aprende mais pelo erro do que pelo acerto. E cada erro é uma pedra no teu aprendizado, né? Se for como laje de pedra, eu quero vários. mas acontece. Mas, por exemplo, vamos lá, desafios. Quando saí da Rossi, né, eu tinha um grande dilema ao sair da Rossi, né? Engraçado que uma das coisas que me motivou a sair da Rossi, quer dizer, eu já tinha encerrado um ciclo, a família estava entrando no negócio, eu precisava abrir espaço, porque eu sempre me achei que eu era o dono da Rossi. Aí quando os herdeiros começaram a entrar na empresa, eu percebi que não era bem assim, né? Porque eu era ainda um sócio que tinha lá menos de 10% da empresa, era uma empresa que já era muito valorizada, estava em bolsa, etc. E eu achei que talvez não desse certo, que tinha uma relação excepcional com os meus joinhos de mundo, mas eles têm 9 herdeiros, né? E naquela época, quando nós fizemos a abertura de capital, a Rossi, embora fosse uma empresa pequena ainda no grupo de faturamento, mas ela dava, a maior parte do lucro do grupo vinha da Rossi Residencial. Nós éramos responsáveis por mais de 50% do lucro. Tinha Engemix, tinha um monte de outras empresas porque era de maior valor agregado, justamente, né? Então, era natural que a segunda geração viesse a trabalhar na empresa. E eu achei que o meu ciclo ia ser complicado daí para frente, administrar uma relação familiar ia ser complicado, eu resolvi sair. Mas o que me estimulou muito a sair foi que eu fui no Harvard já pela segunda ou terceira vez naquela época, e só se falava de internet. A internet estava bombando, tudo era internet, e os brick and mortar business não valiam nada. E o meu era o brick and mortar, me senti lá um dinossauro, como conversamos. Então, nessa época, o pessoal do Garantia com o Morgan Stanley e com a Verônica Serra, que era o IPO, me convidaram para comprar uma empresa de internet, imobiliária, de venda, etc. E eu achei que, sabe, aquilo tocou uma campainha. Eu pensei bem, falei, nossa, daqui a 20 anos eu vou estar com os meus netos, e eles vão me perguntar, ô vovô, no ano de 2000 que a internet bombou, mudou o mundo, então, o que você estava fazendo, né? Você vai falar, prédio? Eu não participei disso aí. Então eu falei, pô, eu vou tomar parte nisso aí da internet, eu não sei se vai ser bom ou não, mas eu estava numa posição já confortável para poder sair da Rossi, mas restava o seguinte dilema. Eu tinha feito a abertura de capital 2 anos antes, 2 anos e meio, e eu prometi uma série de coisas, de crescimento para aquela turma toda, e que não estava, eu achei que eu não ia entregar, por aspectos envolvendo sócios, etc., que a família estava querendo outras coisas diferentes da que eu tinha prometido, né, para o mercado. Então eu falei, eu vou sair, acho que encerrou o ciclo, mas eu não quero vender as minhas ações e vou ficar no conselho da empresa e não vou vender as minhas ações para demonstrar para o pessoal que eu estou junto com eles, sabe? Eles estavam no conselho, que você não está pulando fora do barco. Não estou pulando fora do barco, deixando tudo na mão. Eu acho que eu fiz bem. Perdi um dinheirão, perdi 80% do meu patrimônio, porque as ações, com a minha saída, nossa, e o mercado mudou, perderam bastante valor, né? Eu sabia que isso ia acontecer, mas achei que ia perder um pouquinho, perdeu bastante. Então, eu perdi aí uma fortuna, estando no conselho e saindo. Mas é uma decisão difícil, né? Eu acho que foi correta, porque a reputação sabe, a coisa mais importante que a gente tem, e eu não podia ter feito dar uma flipada na empresa, um monte de gente que eu olhei olho no olho e garanti que eu ia estar lá. Enfim, eu acho que isso foi um ponto difícil, mas importante que eu fiz. Me custou bastante e não me arrependo. Outra coisa mais recente que aconteceu, no modelo meu de negócio que eu fiz com a MaxCap já, eu era um pequeno investidor de um volume muito grande de projetos, né? Fui sócio da Merrill Lynch por todo o Brasil, para a América Latina inclusive. Nós estávamos levantando um fundo de $1,5 bilhão juntos de dólares, quando a Merrill quebrou, e o fundo ficou em uns $400 milhões, mas era bastante, né? E não só com Merrill
que continuou minha sócia durante muitos anos, mas com outros sócios que eu fiz muitos projetos nos quais eu tinha 5%, 10%, 15%, 20%, às vezes 30%, às vezes, e o resto com sócios, com fundos, bancos aqui do brasileiro, muitos foram meus sócios, e muitos projetos todo mundo ganhou, e o dinheiro retorna para todo mundo. Alguns projetos nós perdemos dinheiro, né? E quando perdeu e precisou chamar capital, o sócio vai embora. Então, os prejuízos foram 100% meus, embora eu fosse sócio minoritário, eu tive que assumir, ou seja, foram amplificados, né, em alguns projetos, e na década de, 2013, 14, 15, foram anos muito difíceis para o mercado imobiliário. Teve aquela onda de devolução, de rescisão de contrato, todas as empresas deram prejuízo, várias quebraram. Foi um ano difícil politicamente também do Brasil, com o impeachment. Várias empresas aí, a Impar, muitas quebraram ainda. Enfim, nós não quebramos, mas alguns projetos perderam dinheiro. Então, eu percebi que aquele modelo que eu tinha adotado, né, me custou caro também, porque quando deu tudo certo, o capital, o dinheiro foi dividido com todo mundo. Quando perdeu eu sozinho, os outros que tinham 70%, 80%, 90% do projeto foram embora e o prejuízo restou para mim. Então, isso me machucou bastante. E o que daria para fazer diferente? Hoje eu tenho que tomar mais cuidado com isso, sabe? Porque talvez até na forma de se fazer, o investimento tem que ter muito mais responsabilidade. Porque quando dá certo, e no mercado imobiliário é assim, você vai acertar 10 projetos, 12, 15, né? Mas não pode dar errado, por razões que não... Né? Às vezes um problema, razões qualquer que aconteceram supervenientes, e pode dar errado, e aquilo... todo mundo precisa... Os investidores são adultos e tem que estar preparado para isso, né? Isso... Acho que foi algum dos erros que eu fiz, por exemplo. Acho que também é um dos grandes dilemas do próprio empreendedorismo, né? Exatamente. Porque você acaba, quando todo mundo quer a democracia do sucesso, mas o fracasso é personalizado. Eu acho que essa é uma coisa que, inclusive, eu falo muito na empresa. Essa é a característica do líder, né? O líder é aquele cara que, quando tem sucesso, o sucesso é sempre mérito da equipe. Sempre. Porque não existe líder que faz o time rodar sozinho. Sempre é da equipe. Agora, quando acontece o fracasso é só do líder. Porque se for o teu gerente, o teu funcionário, o teu diretor, é porque você tolerou ele. Então a culpa é sempre sua. Então a gente é sempre 100% culpado do fracasso e é sempre sócio do sucesso. Nunca nós somos donos do sucesso. Duas boas lições de liderança que você deu aqui. A que você prefere engolir um prejuízo a manchar a sua reputação, né? Como no caso quando você saiu do CEO, e a democratização do sucesso, acho que é uma outra grande lição de liderança, né? Sem dúvida. Tem uma coisa que, quando você fala do Laje... Eu fui visitar o Laje de Pedra e, aliás, recomendo a todos, porque não só o lugar é magnífico, como o Paim é um excelente anfitrião. Nos fez um tour maravilhoso por lá, e é um tour que fala da beleza natural do lugar. Ele, inclusive, lançou livros sobre turismo no Rio Grande do Sul, que eu tive o prazer de ir na Premiere e adquirir. Então, não só tem a beleza do lugar, como tem a riqueza do legado, né? A riqueza da tradição, a riqueza da história, todo o ambiente cultural do que foi e é o Laje de Pedra, como também do que é o Rio Grande do Sul. Né? Acho que essa combinação é muito bonita. E também, indo nessa questão de liderança, indo nessa questão de estratégia, indo nessa questão de mudança e inovação, como é que a gente combina a preservação artística, a preservação cultural, a preservação de um legado com as inovações, as mudanças, as rupturas
né? E eu falo isso tendo como o ícone o Laje de Pedra arquitetonicamente, mas trazendo também para um ambiente empresarial, que é outro dos nossos dilemas, né? Quando você trabalha transformação organizacional, que é isso que eu amo e faço, como é que você, como líder, balanceia isso? Preservar o legado, a história, a cultura e o sucesso da organização como ela preparando ela para a perenidade, para o futuro, para o sucesso do que ela vai ser, né? Tem alguém que eu já me esqueci quem falou isso. A gente lê tanto, eu gosto muito de ler, que a gente esquece quem são os autores. Mas tem alguém que diz que a inovação tem que ser uma ponte segura entre o passado e o futuro. Bonito. Não adianta se você pensar que inovação é só futuro, não é. Se ela não tiver raízes em valores atávicos que a gente tem desde a infância do passado, se ela não reinterpretar aquilo para o futuro... Se não for as raízes, né? Sem raiz ela não se sustenta. É uma coisa de moda, efêmera, etc., que não vai se sustentar. O Laje de Pedra é um exemplo disso, é um projeto absolutamente inovador. Agora, o nosso trabalho, quando a gente comprou o Laje... eu conheci o Laje quando foi feito em 1970, eu trabalhava aqui com os prédios mais bacanas de São Paulo, o Terra da Estufa. Eu já era recém-formado aqui em obras bacanas. Quando eu cheguei no Laje, Canela era uma cidade muito pequenininha na época, quando eu fui lá, e minha família tem uma tia que morava lá, eu sempre ia para lá, de repente cheguei no Canela, tinha um projeto, parecia que pegaram um pedaço de Brasília e botaram uma cidadezinha perdida lá no interior do Rio Grande, né? Que ficava na beira de um penhasco de 400 metros, um dos lugares mais bonitos que eu já vi na minha vida. E é um projeto que foi inspirado, os traços são de Niemeyer, originado, depois desenvolvido por um assessor dele. O projeto era maravilhoso, eu entrei no Laje com meu pai, né, que meu pai e minha família é do sul, de Vacaria, então nós íamos todos os anos, todas as férias nossas tinha que ser lá no sul. E de repente tinha aquele projeto maravilhoso. Quando eu entrei no Laje, minha surpresa, e a do meu pai maior ainda, porque primeiro era um loteamento que era mais bonito que tudo que eu já tinha visto em São Paulo. Assim, padrão Baronesa de hoje, isso na década de 70. Né? Baronesa, o Fazenda Boa Vista, na década de 70, com aqueles araucárias maravilhosas, na alto do penhasco, era uma coisa linda. E quando entramos no Laje, estava lá a elite do Brasil, elite política, cultural, ministros, governadores de estado, políticos, empresários, pessoal de cultura, tá todo mundo lá. Meu pai até brincou comigo, meu pai era uma pessoa muito bem relacionada. Ele falou: Zé, ele me chamava de Zé, Zé, o Rio de Janeiro mudou para cá. Porque estavam todos. Ele foi cumprimentando as pessoas nas mesas lá, e a elite do Brasil estava lá, né? E o Rio, na época, na década de 70, era a capital do Brasil. Estava deixando de ser capital, né? Mas São Paulo não era nada, as coisas aconteciam no Rio de Janeiro, né? Então ele falou: o Rio mudou para cá, porque estavam todas as figuras importantes do país estavam no hotel. E eu fiquei muito impressionado com o que eu vi lá, né, com tanto das pessoas importantes, as mulheres gaúchas sempre foram muito bonitas, né, mas o ambiente era muito chique, elas estavam sempre muito bem vestidas, etc. Então eu era jovem lá, me fiquei impressionado. Falei: nossa, um dia eu quero ficar hospedado aqui para tomar parte disso aqui. E o Laje, na década de 70, 80 e 90, no começo, principalmente na década de 90, ele foi muitas vezes eleito como o melhor hotel do Brasil. Alternava com o Copa, com o Hotel das Cataratas, lá, aquele de Manaus. E lá foi assinado o Mercosul, né, no Laje. Tinha o Festival de Música Brasileira, todos os cantores iam para lá todos os anos. Então era um hotel onde tudo acontecia ali no sul do Brasil. Depois entrou em decadência, porque o grupo que era dono passou por dificuldades financeiras e o hotel decaiu. Então, quando eu comprei o Laje, meu objetivo era resgatar, para ser de novo o melhor hotel do Brasil, quem sabe o melhor hotel da América Latina, e nós queríamos trazer o Kempinski para cá, por duas razões. Né? Primeiro, que era a marca, o Rolls Royce da hotelaria mundial de luxo, etc. Mas a segunda e mais importante é que o Kempinski é uma coleção de hotel, não é uma rede. Cada hotel tem a sua personalidade própria, de acordo com a cultura local. Na Turquia é o Palácio Siragan, que é o Palácio do Sultão. Na Itália, aquela ilha, em Veneza, aquela ilha maravilhosa lá que é San Clemente.
em Munique, a casa era o palácio do rei Ludwig, né? A casa do rei Ludwig que ele fez lá. Enfim, em cada lugar do mundo ele tem uma história e ele transpira a história local, etc. E luxo para nós, para o público de alta renda, é você experimentar a cultura local de maneira elegante e sofisticada, né? E o Rio Grande do Sul tem essa aristocracia linda, gaúcha, que é elegante, que é bacana, mas tem raízes fortes. E eu acho que o Laje de Pedra tinha que carregar isso, né? Então o Laje de Pedra é isso, quer dizer, e o Kempinski topou, quando ele percebeu o projeto, foi lá ver, adoraram o projeto. Eles gostam de sempre propriedades que não possam ser copiadas, né? Quando eles viram o Kempinski, falaram, é isso aí, nós queremos entrar no Brasil aqui, né? Já estavam tentando há 30 anos, nunca acharam alguma coisa local que fosse apropriada a eles. Vamos entrar no Brasil por aqui, e somos considerados hoje, eles têm 80 hotéis. O presidente falou numa reunião de conselho do ano passado que nós íamos estar entre os 5 melhores. Então, vai ser bacana, é um desafio bacana. Mas o desafio é você representar a cultura local, né? A arquitetura que tem origem dos traços do Niemeyer, a localização, a tradição. Então, não bastava demolir, fazer tudo novo. Nós temos que respeitar toda uma história do passado, né? O primeiro livro que a gente fez, quando compramos o hotel, não foi o livro do hotel, do projeto, é um livro Origens, que conta a história do Rio Grande do Sul, de Canela e da Serra Gaúcha e do Laje de Pedra, toda a história lá, porque é lindíssima. Eu tenho esse livro. Então, nós somos uma continuação do que foi o Laje nos melhores momentos, ainda mais bacana ainda, com toda essa inovação de você poder utilizar outras coisas no mundo, de o teu apartamento poder aumentar, etc. Mas, sabe, tem que ter significado. Rosana, hoje o que carece no mundo, o dinheiro pode tudo. Você vai para Dubai, compra lá um pedaço de deserto e faz o prédio mais bacana do mundo, com todas aquelas pirotecnias e tecnologia, etc. O dinheiro faz, né? O que o dinheiro não compra é a história do Laje, a posição que ele tem, que é maravilhosa, né, perante o Vale do Quilombo, que está 400 metros acima, uma vista maravilhosa, o local que ele está e todo o significado que ele teve para muitas gerações que passaram ali. Então isso não dá para reproduzir, sabe? Então essas coisas me interessam muito porque transcende o dinheiro, né? Você sabe que você está aqui me contando e você falou de história, perenidade e raízes. E me veio uma figura que há 2 semanas atrás eu estava em Natal. E eu não fui visitar o cajueiro, mas não deu tempo. Mas eu li a história do cajueiro, né? Que Natal tem o cajueiro mais antigo do mundo. Uma árvore de caju dura em aproximadamente 50 anos. Essa se estima que tenha mais de 120 anos. E aí eu fui entender por que esse cajueiro durou tanto. Na verdade, ele manteve o caule central, mas as ramas elas foram se expandindo e criando novas raízes. Então, acho que essa figura fala muito com o que você está comentando. Você mantém o legado, a central, a história, mas você dá a possibilidade da procriação, da inovação através de novas raízes ligadas ao tronco central, né? Sem dúvida. Então, acho que essa figura me trouxe essa lembrança. E a gente já está quase terminando. E eu tenho 2 perguntinhas mais que eu queria fazer com você, então, mas meio que um jogral, né? A primeira, Paim, é o seu legado. Como é que você quer ser lembrado? Olha, isso é um pouco egóico, né? Eu acho que eu quero... Fala mais do que falar do seu ego como reputação, é mais da sua essência como propósito. O que eu quero é o seguinte, é poder impactar o maior nível de vidas que eu puder impactar na minha passagem aqui na Terra, que seja dos meus clientes, dos investidores, dos meus empregados, dos meus filhos, das minhas famílias, porque eu acho que a gente está aqui para entregar, né, quando eu passar o bastão para outra geração, para outra existência, se é que existe outra existência, mas quando eu sair dessa aqui, eu acho que tem que deixar onde eu passei melhor do que era, né? Isso para mim sempre foi
sempre foi importante. Quando eu me formei, eu lembro que tinha que fazer alguns prédios que eram feios. Eu falei, eu não vou fazer isso aqui. Eu não vou, vai feiar a cidade, né? Se eu não puder melhorar, eu não quero fazer. Eu mudo de empresa, mas eu não faço uma coisa que vai piorar o ambiente onde eu estou. Então, se o legado, se eu puder deixar nos passos que eu dei nas pessoas... Olha, o que me deixa contente, de vez em quando eu entro no elevador de uma empresa qualquer. Outro dia eu entrei aqui e a pessoa, fazem 20 anos que eu deixei de fazer o plano 100, 25. E outro dia eu entrei no elevador aí, faz uns 2, 3 anos atrás, mas não é a primeira vez. E uma enfermeira falou, o senhor não é o seu pai? Eu falei, eu sou. Mas de onde você me quer? Nossa, o senhor não lembra de mim? Eu comprei um apartamento no primeiro andar do plano 100, o senhor insistiu para que eu comprasse. Não lembro, eu tentei tantas. O senhor insistiu, eu sou a pessoa mais feliz do mundo, porque isso mudou minha vida. Eu era enfermeira, eu achava que eu não tinha dinheiro, o senhor insistiu, disse que eu comprei, depois eu passei para não sei aonde, depois mudou minha vida. Sabe, isso é bacana, isso eu acho que eu estou fazendo uma diferença, né? Na vida das pessoas, sem ter ajudado, porque foi uma transação comercial, mas eu acho que... Inspirando, né? Eu proporcionei condições para que as pessoas melhorassem de vida. Isso eu gosto, esse tem que ser o meu legado. Perfeito. E o YPO para você? Olha, o YPO, eu estou acho que entrei em 97, 96, 97, eu devo estar uns 28 anos no YPO, 27, 28 anos. E ele fez minha vida, mudou minha vida completamente, porque eu estou no mesmo fórum que eu estava há 27, 28 anos atrás, né? Metade das pessoas, um faleceu, alguns outros saíram, mas eu acho que eu tenho lá 5 ou 6 ainda do fórum original, e que todas as decisões que eu fiz na minha vida, desde Rossi, de mudança de empresa, de saída da empresa, de venda, de compra, de tudo que eu fiz, tem a participação do meu board pessoal, né? Que é o meu fórum. Hoje eu estou em 2 fóruns, estou em Porto Alegre também no capítulo de lá, com o meu fórum de Porto Alegre. E, enfim, os programas de Harvard, os programas do IPO, eu também passei por várias, fui presidente do capítulo de São Paulo. Na minha gestão nós criamos o WPO, que agora é Gold, né? Exato. Que antes era tudo junto. Então, tenho grandes amigos, grandes histórias, meus filhos participaram, enfim, boa parte importante da minha vida foi aqui no IPO, e tenho muitos dos meus amigos também eu trouxe para cá, para o IPO, que estão aqui, e que eu me orgulho muito. Eu acho que tem sido, assim, excepcional e fundamental para a minha carreira. Perfeito. Bom, para fechar, nós sempre damos aos nossos convidados um livro. Muito obrigado. E aqui tem um livro que eu acho que fala muito com você. Ele é um livro que foi eleito um dos 100 melhores livros de negócio de todos os tempos, do Gary Keller e Jay Papasan. Chama A Única Coisa, a verdade surpreendentemente simples por trás de resultados extraordinários. Então ele coloca, não importa o objetivo, não importa o destino, a jornada para qualquer coisa que você queira começa sempre com um único passo. E qual que é a sua única coisa, né? Qual que é aquilo que te move, aquilo que você acredita que você passa para frente. Então, acho que com todas essas inovações e esse desejo de transformar e de trazer coisas impactantes, bonitas e úteis para todos, essa pode ser uma das suas únicas coisas, mas espero que seja útil aí na sua trajetória. Muito obrigado, Rosana, muito obrigado todo o pessoal do IPO, e essa aqui, quem sabe, responde uma das minhas grandes indagações. Ou vai acrescentar mais perguntas? O difícil é a síntese, viu? Escrever um livro é fácil, né? Achar uma única coisa. Fazer uma poesia é muito mais difícil, né? E agora a excelência, escrever o haikai, que é uma palavra que é no Japão, que são 5 e 7, são 17 palavras só, que tem que ter a essência naquelas 17 palavras. E o último escritor de haikai, que é super qualificado, viveu há 200 ou 300 anos atrás. Nossa. Ou seja, são talentos, é quase uma divindade poder escrever um haikai, que é a síntese de tudo, é o que é o mais valorizado no Japão.
E essa tem sido a procura da minha vida, que é achar sempre a síntese daquilo depois você me conta, que a gente então. faz. Tá bom. Bom, e obrigada a você por estar conosco hoje. E para todos vocês que nos acompanharam até aqui, não se esqueçam, sigam o IPOcast em todas as plataformas de streaming, também nas redes sociais, ou no programa, no Instagram, no LinkedIn. Deixa seu comentário nesse episódio e não deixe de compartilhar também esse episódio ou qualquer outro com seus amigos, com alguém que você acha que possa, do mesmo jeito que o Paim falou, inspirar e gerar impacto positivo. Vamos multiplicar esse impacto positivo em toda a comunidade. Eu deixo um abraço a todos e até a próxima. Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.